Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. Pela graça de Deus, estamos aqui agora juntos e hoje é quarta-feira, é o dia do culto de oração. Eu quero então compartilhar com vocês o roteiro para o pequeno grupo familiar, quando você em família deverá estar discutindo, estudando, relembrando a mensagem que foi pregada no culto de domingo à noite. Isso faz parte da campanha que nós estamos seguindo junto com a Junta de Missões Nacionais, Jesus Transforma a Minha Família. Então o roteiro de hoje é como discipular meus filhos. Como discipular meus filhos. Eu vou fazer algumas comunicações, mas eu quero começar orando. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso em que podemos estar juntos através dessa tecnologia, através dessa transmissão, e eu peço que o Senhor nos abençoe, para que possamos sentir a Tua presença, o poder da Tua palavra, possamos glorificar o Teu nome juntos nesse momento. Eu quero pedir a Tua bênção pela igreja, pelos membros da igreja, Pai, pelas famílias da igreja, cada família da igreja, Pai. Eu peço por cada uma delas que o Senhor esteja cuidando, protegendo, abençoando os pais, os filhos. E nesse momento de quarentena, Pai, abençoe para que as famílias possam encontrar meios para explorar esse momento e tirar proveito desse momento e viver em momentos felizes, festivos em família, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe os relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, que possa ser um relacionamento amigável, um relacionamento em que a Tua presença seja sentida, Pai. Abençoe cada família, guarde cada casa. Eu quero pedir também, Pai, pela proteção. Pai, nos livre, Pai, desse vírus, dessa situação, desse contágio. Eu peço que o Senhor proteja as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos, nossos netos. Pai, guarde nossas famílias. Pai querido, alguns membros da nossa igreja foram infectados, e eu peço que a Tua misericórdia seja sobre eles. Alguns já voltaram a trabalhar, alguns ainda estão infectados, mas que o Senhor continue restaurando, Pai. Eu peço que o Senhor não permita, Pai, que percamos nenhum dos nossos membros, nenhuma das minhas ovelhas, Pai, mas que o Senhor guarde cada uma, Pai. Que o Senhor guarde, que o Senhor restaure, que o Senhor dê saúde a cada uma. E que no final, Pai, quando sairmos desta pandemia, nós possamos olhar para trás e dizer: o Senhor nos salvou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos livrou. Pai, eu peço a Tua bênção sobre cada família da nossa igreja. Há alguns grupos de risco, Pai, especialmente os idosos, alguns que têm certas enfermidades. Eu peço que o Senhor guarde esses grupos da nossa igreja. Alguns que estão, Pai, na frente de trabalho, alguns que estão da área da saúde, Pai. Guarde-os, Pai. Pai, eu te agradeço por aqueles que o Senhor já guardou, que o Senhor curou, restabeleceu saúde, já voltaram a trabalhar. Continue, Pai, cuidando dos Teus filhos, das Tuas filhas. Eu peço também por suprimento, Pai. Algumas famílias têm dificuldades financeiras, Pai. Eu peço que o Senhor continue cuidando, suprindo a necessidade de cada família da nossa igreja, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado, nos dado os recursos para que a gente possa repassar para tantas famílias. Pai, muito obrigado. Glorificado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então, você nesse culto hoje, eu quero que você lembre de alguns momentos da nossa igreja, a situação da nossa igreja. Então a minha palavra de gratidão pela prontidão da igreja em corresponder, em atender, em socorrer a igreja. Eu quero agradecer muito àqueles que estão entregando suas ofertas, entregando seus dízimos, mas eu não posso deixar de lembrar dos nossos missionários. Há missionários que nem mesmo podem sair de onde estão. Eles estão lá, retidos, presos. E a maioria dos nossos missionários estão em áreas onde o custo de vida é muito alto.
E tudo lá, o preço é muito caro, então eles têm muitas dificuldades. E as entradas caíram muito. E eu quero pedir àqueles que são doadores do Conselho de Missões, você que pode se esforçar, entregar sua oferta, faça isso. Em nome de Jesus, faça isso. Vamos socorrer os nossos queridos missionários. A orientação também que nós devemos seguir, eu quero reiterar a minha palavra de que nós devemos seguir as orientações que recebemos. Quanto a distanciamento, uso de máscara, uso do álcool em gel, lavar as mãos, então todo cuidado, ficar em casa, aqueles que podem ficar em casa, então todos esses cuidados nós devemos ter. Também nós precisamos continuar orando. Eu tenho dito que a oração ela tem dois motivos. Primeiro, agradecer. Há um grupo pelo qual nós estamos agradecendo. Nós temos motivos, não por um grupo só, mas nós temos motivos para agradecer. E nós temos pedidos para fazer a Deus. Então, gratidão e oração. A oração, eu já mencionei na oração, o pessoal dos grupos de trabalhos essenciais que estão trabalhando. Eu mencionei na oração pessoas que foram infectadas, foram curadas, já voltaram ao trabalho. Então, graças a Deus por isso. Nós temos pessoas que são da área da saúde, bombeiros, militares, idosos, pessoas com doenças, enfermidades pré-existentes, todos eles precisam de cuidados muito especiais, nós precisamos orar por eles. Também aqueles que estão infectados, precisamos orar. Há famílias da nossa igreja com pessoas infectadas, estamos orando por eles. Mas há famílias enlutadas, graças a Deus nós ainda não temos ninguém da igreja família enlutada por conta do coronavírus. Entretanto, nós devemos orar por todas as famílias. Você conhece alguém? Ore. É muito triste quando a gente recebe a informação de alguém que está enlutada. Às vezes a gente não conhece a pessoa, mas a família está sofrendo. Então vamos orar por essas famílias enlutadas. Mencionei na oração o relacionamento em casa. Precisamos orar muito, pedir a Deus que Ele nos ajude para que os relacionamentos em casa sejam saudáveis. Esse momento em que as pessoas estão ficando muito em casa e os recursos não chegam e às vezes as contas não estão sendo pagas, o alimento está sendo escasso, então é preciso que a graça de Deus seja maior nessas casas. Então vamos orar para que as famílias estejam tendo um relacionamento saudável em casa. Também orar pelo nosso Brasil. Continuemos orando pelo nosso Brasil. Eu estou pedindo isso, eu estou pedindo muito. As pessoas que governam o nosso Brasil, os deputados, senadores, as pessoas do judiciário, a maioria esmagadora não conhece o Senhor Jesus, a maioria esmagadora não é temente à palavra de Deus, então eles não são tementes a Deus. Então nós precisamos pedir a Deus para que Deus intervenha na vida deles. Deus pode fazer a vontade dele na vida dessas pessoas. E Deus pode, então, abençoar o nosso país através dessas pessoas. Então, nós precisamos continuar pedindo a Deus, suplicando a Deus, clamando a Deus pelo nosso país, pelo nosso estado. No nosso caso aqui, estado do Rio de Janeiro. O nosso governador está com sérios problemas, sérias dificuldades. Mas nós não podemos ficar agora de um lado ou de outro e querendo, e quanto pior, melhor. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos pedir a Deus para Ele salvar o estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele, de uma forma ou de outra, Ele intervenha no nosso estado e Ele abençoe o nosso estado. No nosso caso aqui, São João de Meriti, precisamos pedir a Deus pela nossa cidade, as ruas, o nosso bairro. Então vamos orar pelo nosso município. Vamos continuar orando pelo nosso estado do Rio de Janeiro e pela nossa cidade de São João de Meriti. As nossas transmissões. Eu estou pregando domingo de manhã, domingo à noite, então nós temos o culto domingo de manhã. É claro que não é aquele culto presencial e com tanta gente participando, mas nós temos tido partes musicais, temos tido a mensagem, e é o compartilhamento da palavra de Deus. E é a palavra de Deus compartilhada em primeira mão para a primeira igreja batista em Éden. Eu sei que muitas outras pessoas estão ouvindo, graças a Deus, mas é muito interessante que os membros da igreja estejam ouvindo. Então, você que está me ouvindo, acione os membros da igreja que você conhece para que eles estejam participando. Imagine, domingo de manhã, às 9 horas da manhã, podermos estar juntos e podermos perceber as pessoas que estão ali ligadas e participando do culto. Eu sei que às vezes um aparelho está ligado e tem mais do que 2, 3, 4 pessoas assistindo, pode acontecer isso.
Entretanto, é bom que se saiba quem está assistindo, quem está participando. Então, domingo às 8 horas, às 9 horas. Depois, às 10 horas, a Escola Bíblica Dominical, com uma lição própria para esse momento, sendo ministrada por psicólogas. E à tarde, noite, às 18 horas, o culto da noite, o culto vespertino. Então, eu conto com a sua presença, sua participação. Então, nós temos a Escola Bíblica, nós temos as mensagens. E nós temos também o momento de oração. De segunda a sexta-feira, às 23 horas, o momento de oração. Eu queria fazer live, mas não consegui, a internet é muito fraca, fica caindo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou gravando os vídeos e veiculando naquele horário. E então nós estamos estudando o Salmo 23, um lindo salmo, Salmo 23. E então o Salmo 23, ele fala sobre o estresse. E o Salmo 23 não é um postulado, não é um documento, não é, né, um documento sobre psicologia ou psicológico, mas ele tem muito de psicologia, mas ali é a palavra de Deus, é o que está no coração de Deus para as ovelhas. Então é o pastor cuidando das ovelhas, Jesus é o nosso pastor. Então, um salmo importantíssimo. E ali nós vemos, então, a questão do estresse, então, os motivos que levam a pessoa a ficar estressada. E o primeiro motivo, a primeira causa, é a ansiedade. E nesta semana estamos estudando sobre a ansiedade. Se você não viu, então procure assistir a partir de hoje. Você tem como, então, capturar todas as mensagens sobre a ansiedade. Então, o primeiro motivo para o estresse é a ansiedade. E a ansiedade, ela ocorre por quê? Porque nós queremos tomar conta, nós queremos ter domínio, nós queremos ter poder sobre situações que nós não temos condições de dominar. Então, situações que Deus nunca quis colocar nas nossas mãos. Por exemplo, nós gostaríamos de ter poder sobre essa pandemia. Nós não temos. Poder sobre o coronavírus. Nós não temos. E aí ficamos estressados. Nós gostaríamos de ter domínio sobre os nossos filhos. Nós não temos. Nós gostaríamos de ter domínio sobre a economia do país. Nós não temos. Nós gostaríamos de ter domínio sobre tantas coisas. Nós não temos. E por isso ficamos ansiosos. Mas quando nós entendemos Jesus, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Então eu coloco tudo nas tuas mãos e eu peço que o Senhor seja o Senhor. Que o Senhor seja Senhor. E aí pronto, o estresse vai embora. Tá? Então, esta semana estamos estudando sobre a primeira causa do estresse. Semana que vem vamos estudar a segunda causa do estresse, que é a inquietude. E a inquietude. E o Salmo 23, então, o Salmo 23, no verso 2, diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então, Deus quer que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida sossegada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Semana que vem, de segunda a sexta-feira, vamos trabalhar este verso, a segunda causa do estresse. Então, eu conto com você, eu espero você, porque eu quero muito que Deus te abençoe, do jeito que Ele tem me abençoado, com este salmo, e com os princípios exarados neste salmo. O Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. E aí você vai desenvolver o PG com sua família, o seu pequeno grupo familiar, tá? Aí você tem os áudios que você recebe, diários, né, as devocionais diárias que você está recebendo, e você pode estar ouvindo isso com a sua família, pode estar ouvindo sozinho, pode estar ouvindo com a família. Você recebe agora também o roteiro, que eu estou montando um roteiro mais resumido, para que você possa trabalhar com a sua família. E você também precisa informar sobre as atividades da igreja. Mas eu quero também deixar um texto com você que fala da dedicação. Muitas pessoas têm trazido o dízimo, têm entregue o dízimo aqui na igreja, outros têm depositado na conta da igreja, outros têm pedido para que alguém vá em suas casas pegar o dízimo. Então, de qualquer forma, os dízimos estão entrando e nós estamos efetuando o pagamento dos nossos funcionários. No mês passado, nós conseguimos pagar todos os cheques, pagar contas, nós conseguimos pagar os funcionários. Então, graças a Deus por isso. Graças a Deus, graças a Deus. Agora, entramos no outro mês e nós contamos então com a generosidade dos membros da igreja. Eu quero deixar com você 2 Samuel, capítulo 24, os versos 24 e 25. Quando Davi ele vai realizar um sacrifício e ele está indo numa propriedade de Araúna. E quando Araúna percebe que Davi está vindo, ele fica temoroso, ele fica assombrado, ele fica com ansiedade. Ele entra no estresse.
E ele vai oferecer uma propriedade para Davi. Ele vai ser gentil, prestar uma gentileza ao rei. E então o texto diz assim: mas o rei respondeu a Araúna: não, eu faço questão de pagar o preço justo. Eu te compro essa propriedade, essa área, que eu vou realizar o sacrifício. Vou pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. Então vejam, Davi vai oferecer um sacrifício, mas ele disse: eu não vou oferecer um sacrifício que não me custe nada. Os nossos dízimos, as nossas ofertas nos custam alguma coisa, e é um sacrifício que a gente coloca sobre o altar do Senhor para o sustento da causa do Senhor. Então Deus abençoe os voluntários, os dedicados, as pessoas que são dizimistas fiéis e que entregam seus dízimos todos os meses. Então que Deus te abençoe, que Deus te recompense. Você recebeu então o roteiro. Essa é a terceira semana dessa campanha Jesus Transforma Minha Família. E esse roteiro então vai trabalhar como disciplinar meus filhos. Aí você tem o primeiro momento, que é o quebra-gelo, e aí você vai ler aquele momento, lembrar daquele momento, quantas vezes isso aconteceu em muitas casas. O telefone tocou, e aí o pai diz para o filho assim: vai lá e atende. Se for para mim, diga que o papai não está. Aí o filho vai e atende, mas como é que o filho se sente? O pai mandou ele mentir. Então, que integridade há na vida, no coração desse pai? Como é que esse pai pode ensinar o filho? Você vai ter um tempo de orar, vai orar com a sua família, orar pela sua família, pelo pequeno grupo familiar. Depois você vai ter o tempo da palavra. No tempo da palavra, nós vamos ler 2 Timóteo 1, de 1 a 5, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, ele está escrevendo a Timóteo, ele diz assim: a Timóteo, meu amado filho, graças, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você. Então Paulo dá graças a Deus todas as vezes que se lembra de Timóteo, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas. Timóteo, eu me lembro das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Que coisa linda! Esse relacionamento de Paulo com a sua ovelha, o seu pupilo, né? Timóteo, o pastor, jovem pastor. Então Paulo tem alegria, ele diz que se alegra quando se lembra de Timóteo por causa da fé não fingida de Timóteo. Então que tipo de fé nós temos? E que fé nós temos exercido diante dos nossos filhos e diante da nossa família? Também 2 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Então permaneça nessas coisas que você aprendeu, nesses princípios que você aprendeu e nessa convicção que você adquiriu, pois você sabe de quem aprendeu. Ele está dizendo: Timóteo, você sabe com quem você aprendeu. São pessoas dignas, pessoas íntegras que te ensinaram. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo: você sabe de quem aprendeu e desde criança. Então ele, menino, criança ainda, sua mãe e sua avó iam ensinando a ele o caminho da verdade. No livro de Atos, capítulo 16, verso 1 e 2, chegou a Derbe e de Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe, uma judia convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra
e Icônio davam bom testemunho dele. Olha a vida de Timóteo. As pessoas, os crentes, os membros da igreja davam bom testemunho. A referência a Timóteo era uma referência boa. Na primeira carta de Timóteo 1, capítulo 2, verso A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e Pai da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele dá graças a Deus por Timóteo, seu verdadeiro filho. Então, no tempo de compartilhar, destaque as frases sublinhadas nos textos acima. Você vai receber desse jeito. Então, destaque essas frases. É como desenvolver uma fé sem fingimento diante dos filhos. Como fazer isso? Discuta isso. Talvez papai e mamãe discutam como viver uma fé não fingida diante dos filhos. Paulo destaca a importância de Timóteo ter sido educado no conhecimento bíblico. Você considera isso importante? E por quê? Ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje eu ouvi que uma professora de Harvard, ela disse que esse ensino em casa, então as famílias estão optando muito por ensinar os seus filhos em casa, e ela disse que isso está muito ruim, porque a maioria das pessoas que estão fazendo isso são cristãs, e os cristãos estão ensinando princípios bíblicos para as crianças, e isso disse a professora de Harvard. Isso é muito ruim. Agora veja, o que Paulo está dizendo é que isso é muito bom, ensinar os nossos filhos, os nossos netos, o caminho da verdade, ensinar os princípios da palavra de Deus. Então o que você pensa? Será que você pensa igual aquela professora de Harvard, que é ruim? E o que é que você está fazendo? Você está ensinando a criança no caminho em que ela deve andar? Então, por que um bom testemunho pessoal de uma vida íntegra é importante dentro da nossa casa? Pergunta. Então, ore por sua família, no momento de orar. Ore pela sua família, ore por uma experiência familiar saudável, ore para que todos os familiares sintam a presença de Deus no relacionamento familiar, ore pela nossa igreja. Se você quiser, ore pelo seu pastor, ore pelos diáconos da nossa igreja, pelas faixas etárias da nossa igreja, ore pelos enfermos da nossa igreja, pelos líderes da nossa igreja, ore pelo nosso querido Brasil. Ore pelas autoridades sanitárias. Ore pelo novo ministro da Saúde. Que Deus esteja nesse negócio, que Deus intervenha nesse negócio, nessa indicação desse novo ministro. E ore também pelos governantes do nosso país, aqueles que estão lá em Brasília, tanto no executivo, quanto no legislativo e no judiciário. Ore pelas pessoas não crentes, que você tem anotado aí no seu cartão de oração, 5 nomes que você anotou, está orando por eles, para que você possa ter um relacionamento discipulador e levar essas pessoas aos pés do Senhor Jesus. E tempo da igreja, não esqueça da igreja. Imagine o grande dia do retorno, quando essa pandemia vai acabar, e nós voltaremos para a igreja, poderemos nos abraçar, nos cumprimentar, poderemos fazer um lanche juntos na igreja, talvez uma refeição, imagine um almoço na igreja, todos nós juntos celebrando, como o povo celebrou ao passar o Mar Vermelho, do lado de lá, o povo pulando, dançando, celebrando, cantando, glorificando a Deus pelo livramento do Mar Vermelho e do Egito. Então ore, imagine aquele dia nas suas orações. Então, quando reiniciaremos nossas atividades eclesiásticas, será um grande dia. Nós estamos nesse deserto, mas nós vamos passar este Mar Vermelho e nós vamos entrar na terra prometida. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe sua família, abençoe minha família, nossas famílias. Que Deus traga cura para aqueles que estão infectados, estão doentes. Que Deus traga o consolo para aqueles que estão enlutados, aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão chorosos. Que Deus conforte cada coração. Que Deus abençoe cada um. É a minha oração. Eu tenho orado por isso a cada dia. Eu tenho orado por isso. E tenho pedido a Deus. Agora, meu irmão, eu e você, nós que conhecemos o Senhor como nosso pastor, nós não podemos ficar estressados. Nós não podemos ficar deprimidos. Nós precisamos pedir a Deus força, pedir a Deus conforto, consolo. Nós precisamos pedir. E para que nós possamos ter isso, nós precisamos confessá-lo como Senhor e pastor. O Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Ele me leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Ele me conduz por caminhos retos de justiça. Ele faz isso comigo, faz com você, faz com todos nós. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar nele. Eu tenho dito, nós precisamos fazer a nossa parte. O que Deus diz? Se Deus não guardar a cidade, o que acontece? Em vão vigia a sentinela. Então a sentinela precisa estar lá. Se você tem um remedinho para tomar, tome o remédio. Porque do mesmo jeito que Deus vai guardar a cidade através daquela sentinela, Deus vai curar você através desse remédio que o médico mandou você tomar. Se você precisa procurar um aconselhamento psicológico, procure, porque Deus vai te abençoar através desse aconselhamento psicológico. Se Deus manda você tomar uma atitude num relacionamento, buscar restaurar um relacionamento, talvez pedir perdão, talvez perdoar, faça isso, porque Deus vai te abençoar através dessa atitude sua. Mas não fique de braços cruzados. Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Agora, há momentos que você vai dizer, eu não tenho como fazer parte nenhuma, Deus. Então o apóstolo Pedro diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, tem misericórdia, Pai, continue tendo misericórdia de todos nós, Pai. Pai, eu te louvo, porque o Senhor é um Deus presente, porque o Senhor prometeu nos tomar pela mão e nos conduzir, porque o Senhor prometeu não nos abandonar, e o Senhor está conosco. O Senhor cumpre o que promete. A tua palavra nos garante que o Senhor não é Deus para mentir. E aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. E o Senhor prometeu cuidar de cada um de nós, suprir as nossas necessidades e nos conduzir e nos levar a águas tranquilas. Pai, muito obrigado. Eu peço agora, Pai, abençoe cada pessoa que está me ouvindo, cada pessoa que está me acompanhando. Pai, dê que essas pessoas possam sentir a tua mão, o teu afago, eles possam sentir o calor da tua presença, para que eles possam sentir o teu conforto na alma. Abençoe-os, restaure-os, cure-os, salve-os, e de que eles possam estar tranquilos nas tuas mãos, porque o Senhor é nosso pastor e o Senhor nos conduz. Muito obrigado, Pai. Louvado, glorificado seja o teu nome. Eu oro no nome santo e doce, poderoso, glorioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok? Então agora você vai continuar com a sua família e vai ter o seu momento aí de oração. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus guarde a sua casa. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém e amém.